Boa noite. É com grande alegria que compareço para trazer a experiência vivida. Eu nasci em 1959, dia 31 de julho, na Academia Militar de Agulhas Negras. Meu pai depois se deslocou para a Baixada Fluminense, se estabeleceu como comerciante e eu fui criado na Baixada. No meio de uma situação muitas vezes adversa, fui criado ali. Atravessei a juventude, ingressei na vida militar, fui parar na primeira Companhia de Engenharia e Combate Paraquedista, uma influência muito grande do Exército nos ajudando na nossa formação. E dali saí para a Universidade Federal do Rio de Janeiro para estudar engenharia, naquele caso, engenharia de construção civil. E era bastante conhecido dentro da faculdade, jogava, como na época, a posição back parado pela seleção da universidade e era goleiro de handebol da própria universidade. Um dia, voltando de um treino, subindo a rampa da universidade, fui abordado, uns colegas haviam dito, tem uns homens estranhos, eles estão distribuindo bíblias, e eles estão aí por toda parte na faculdade. E eu vim subindo a rampa da universidade e um homem, junto com outros, me parou e ele falava em inglês e ele me perguntou se eu tinha uma Bíblia e eu fiquei olhando para ele, entendia, graças a Deus, e começamos a conversar e eu disse que não tinha e ele estendeu para mim um livro e quando eu segurei, ele não soltou, olhou nos meus olhos e disse, você pode ler, você pode jogar fora, você pode rasgar. E eu segurando numa extremidade, ele na outra, e ele disse, mas você promete que você vai ler? E eu disse a ele, prometo. Como a gente pode prometer qualquer coisa? E ele segurando, firme, eu na outra extremidade, ele disse, promete mesmo? E eu disse, prometo. E ele soltou. Nunca mais vi aquele homem. Subi, fui para a sala, para a aula de física experimental, prática laboratorial, tinha uma bancada, tinha uma balança, com vergonha dos outros colegas da faculdade, coloquei aquele livro ali atrás. E pensei, não vou ficar andando dentro da universidade com esse livro na mão. E quando terminou a aula, eu fui para o pátio, estava batendo papo com os colegas, e tinha um colega de turmas, que nós chamávamos de Pinóquio, tinha o nariz comprido, e lá longe vem o Pinóquio, aparece lá longe, deixei aquele livro lá dentro do laboratório, e ele lá de longe disse assim, ô Celso, você esqueceu sua Bíblia. E aí os colegas de turma, Bíblia? Você é Bíblia? Eu disse, não, o camarada que me deu esse livro aqui, ali na rampa, ainda há pouco, e eu deixei lá. E aí o Pinóquio se aproximou e disse, você é Bíblia sim, aqui o seu livro, ó. Toma o seu livro, você é crente. E eu fiquei com aquele livro na mão, e sem graça, conversando, e eles saíram, e eu fui para a aula de Arquitetura 1. Saí pelo corredor, atravessei, subi mais um andar, e havia umas pranchetas de desenho, eu coloquei embaixo da prancheta, ali por detrás, e eu pensei, vou largar esse livro aí. E assisti a aula, quando a aula terminou, desci para o pátio, estava com um grupo de amigos, o Jorge, Hélio, Cacau, estávamos batendo papo, e lá na rampa apareceu o Pinóquio com o livro na mão de novo. E aí ele disse, lá de longe, ele disse assim, ô Celso, sua Bíblia. E aí eu fiquei sem graça, irritado. E aí me aproximei dele e falei, rapaz, você não fica fazendo hora com a minha cara, não, que eu vou me aborrecer contigo. E ele, no cúmulo da brincadeira, disse, olha, a paz do Senhor, irmão, papai do céu não gosta que você fique assim. Eu peguei aquele livro e eu pensei, o que eu faço com esse livro? Fui até o estacionamento, abri a tampa da mala do carro e joguei lá dentro. Deixei lá, fui para casa, isso era final de março, início de abril de 1980. E eu fui para casa, cheguei em casa, coloquei lá dentro no meu quarto, eu tinha uma estante com livros, tinha um gavetão que eu colocava os livros
que não eram prioridades para a leitura, e eu colocava dentro daquele gavetão e deixava lá. Nesse período, ficou lá. Nesse período eu conheci um rapaz, e esse rapaz, Gonçalves, fazia odontologia, e ele era uma pessoa que difícil de conversar com ele dentro da minha realidade. Ele dizia o seguinte, eu conversava com ele e dizia, você viu só essa violência lá no sul? Aí ele respondia dizendo assim, se você lesse a Bíblia, você saberia por quê. E aí eu dizia a ele, você leu, você viu no jornal a matéria de guerras? Ele dizia, se você lesse a Bíblia, você saberia por quê. Dia 16 de julho, eu estava em férias em casa, olhando os livros que eu iria ler durante o período das férias, e eu comecei a ler uma biografia de Adolf Hitler, e lá no meio da biografia eu me desencantei com o livro, busquei outros livros, comecei a ler o Mentor das Ideias de Karl Marx para o Capital, Epícoro, comecei a ler e parei, aí comecei a buscar um livro, era dia 16 de julho, de manhã, e eu comecei a procurar na estante, abri o gavetão e lá estava o livro que aquele homem me deu. E eu pensei no Gonçalves, eu disse, eu tenho ainda 15 dias de férias, vou ler esse livro, e quando eu voltar, vou dizer a ele, eu já li, eu já sei. E comecei a ler o livro, 8h pouca da manhã. E dizia o livro, e Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Caná, Caná gerou Malaléu, Malaléu gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Metuzala. E eu olhei para o livro e falei, gente, ninguém aguenta ler isso aqui. Como que alguém lê um livro desse? E aí fui puxando o nascimento de Jesus, um pouco mais adiante, e instaurei de fato uma leitura. Quando deu 3 horas da tarde, mais ou menos, eu não havia almoçado, não havia tomado o café da manhã, e eu estava chorando. Inexplicavelmente, sozinho no meu quarto, eu estava chorando. Jesus estava indo para a cruz do Calvário, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu parei de ler, olhei pela janela do meu quarto, para a rua, voltei, sentei, continuei a leitura e continuei chorando. Saí do quarto, na sala estava meu irmão havia aderido ao movimento hippie, e aí quando eu saí do quarto, ele me olhou e ele falava mais ou menos assim, disse, cara, você está aí em casa? E eu disse, eu estava lendo, você está de férias, cara. Para de ler. E eu disse a ele, eu estava lendo a Bíblia. Ele tirou o headphone que estava no pescoço, e aí falou assim, lendo o quê? Eu disse, a Bíblia. E eu fiz uma pausa, olhei para ele e disse, nunca tinha ido a uma igreja. Se nós dois, se tudo que está escrito na Bíblia for verdade, nós dois vamos para o inferno. E aí ele se aproximou de mim e disse, cara, você está falando igual os crentes. Foi a primeira vez. Eu olhei para ele e disse, a partir de hoje, eu sou um crente em Jesus. Eu não sabia o que era ser um crente. E agora? Voltei para dentro do quarto, coloquei uma calça comprida, uma camisa comprida até aqui, fechada até aqui, um calor. Saí de dentro do quarto, ele me olhou e disse, que é isso? Eu disse, agora eu sou um crente. Nunca tinha entrado em igreja, não sabia o que era o evangelho, só aquilo que eu havia acabado de ler. Minha vida mudou. Isso foi no dia 16 de julho. Dia 20 de julho, eu fui ao templo da primeira igreja batista em São João, de Meriti, entreguei minha vida a Jesus. No ano seguinte, eu estava ingressando no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, respaldado pelo pastor da igreja, assumindo a responsabilidade, e dali em diante comecei a fazer conferências pelo Brasil afora. Fui orador do Grupo Logos por 13 anos, nos acampamentos chamado Rancho Logos. E de toda a experiência, anos depois, eu assumi a primeira igreja batista de Cabo Frio como pastor. Formado pelo seminário,
4 anos depois, assumi a primeira igreja batista de Petrópolis. Hoje, já passados 38 anos, que aceitei Jesus, que fui batizado, milhares de pessoas convertidas, batizadas, casamentos realizados, edificação de igreja, congressos, e graças a Deus, casado, esposa está ali, filho, 2 filhos, crentes em Jesus. Mas se você perguntar, muito mais importante do que você guardar o meu nome nesta noite, eu quero dizer uma coisa para você. Dos 200 milhões de Novos Testamentos distribuídos por vocês, eu não posso dizer onde estão os outros 199 milhões, 999.999 Novos Testamentos. Mas eu quero dizer a vocês que um deles sou eu.